Eu também agradeço a Deus nessa noite, querida Irmandade, pelo rico dom de vida eterna que Ele me oferece se eu for um filho firme e fiel à Sua palavra. Eu agradeço a Deus que no ano de 2006 o Senhor me chamou nessa graça, teve misericórdia da minha alma, passou no meio deste mundo e me tirou do meio do pecado, me chamou, me limpou e me colocou nessa fileira santa. E hoje eu estou aqui louvando e glorificando esse grande Deus maravilhoso também. Eu agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Agora vão completar-se 16 anos que o Senhor tem nos preparado o nosso matrimônio, tem nos abençoado com 2 filhos e tem nos dado um lar de paz na presença de Deus também. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto o Senhor tem feito grandes obras na nossa vida, não é, queridos? Eu vou contar uma obra que Deus fez, nos mandando ali para a cidade de Piracaia. Por isso que a palavra de Deus, ela é sábia, não é, irmãos? Quando ela nos instrui que a vida, o caminhar de um irmão é diferente do caminhar do outro. Não tem como ser o mesmo, o destino é o mesmo, o rumo é o mesmo, mas a nossa trajetória nessa terra tem as suas idas e vindas, não é assim, irmãos? E para mim no ano de 2015 o Senhor me surpreendeu, não é, irmãos? Me tirou aqui do Itaim Paulista, da região leste aqui junto com os irmãos. Deus preparou, fui músico ali no bairro do Jardim dos Ipês, com o nosso saudoso irmão Padilha, nosso cooperador de jovens, nosso irmão Irênio, não é, irmãos? E tem nos levado ali para a cidade de Piracaia. Só que quando Deus preparou de nós mudarmos para lá, o Senhor nos deu a graça, irmãos, aqui nessa cidade, aqui na capital, de nós trabalharmos na empresa Brinquedos Bandeirante. Boa parte da Irmandade conhece. Tinha aqui na Vila Emo um escritório e a parte de produção era ali em Ferraz. E eu trabalhei ali, irmãos, salvo erro, por 9 anos ali naquela empresa. E o Senhor tem me abençoado ali, irmãos, tem abençoado a minha esposa também na área profissional dela, aqui nessa cidade. Mas no tempo, irmãos, do Senhor chega na vida de todos nós, não é, irmãos? Para cumprir a palavra de Deus, para cumprir o destino na vida de cada um. Eu agradeço a Deus que no ano de 2014, irmãos, voltando ali do meu trabalho, trabalhei à noite naquela ocasião, e pela manhã, irmãos, eu vindo ali pela estrada Dom João Nery, Deus permitiu de eu contemplar ali, irmãos, um latrocínio naquela vinda para casa. Irmãos, aquilo entrou um desespero dentro do meu coração tão grande, irmãos, que a vítima estava na minha frente, eu era logo ali o próximo carro ali, irmãos, e o Senhor me permitiu de eu ver tudo aquilo. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que Deus faz na vida de cada um de uma forma diferente. O Senhor fechou meu coração nessa situação, irmãos, de uma tal forma que eu não queria mais ficar nessa cidade. Eu já não tinha mais prazer. Bendito é o nome do Senhor. Ainda quando eu conheci o servo de Deus ali na cidade de Atibaia, ele falou assim: minha comum é lá na Vila Rio Branco, vai lá congregar com nós. Eu falei: meu irmão, eu tenho um grande prazer e desejo de servir a Deus, mas ainda eu tenho alguma coisinha que me segura. Bendito é o nome do Senhor, bendito seja Deus. Mas eu agradeço a Deus, queridos, que passado poucos dias eu estava ali fazendo alguma coisa em casa e também ouvi alguns disparos, e quando eu fui ver, um homicídio na frente da minha casa. Que situação! Mas foi o caminho que Deus preparou na minha vida, irmãos, e fechou o meu coração para essa cidade. Bendito é o nome do Senhor. E no tempo oportuno, eu estou contando isso para a Irmandade para ver o operar de Deus na vida do povo de Deus, não é assim, irmãos? Se porventura tem alguém dentro aqui no nosso meio que está com medo de alguma coisa dessa vida, fique em paz, porque a mão de Deus, a invisível mão do Senhor, Ele nos guarda todos os dias da nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, queridos, que no tempo certo o Senhor despertou meu sogro durante uma madrugada e ele sonhou com uma cidade chamada Piracaia. E ele acordou naquela manhã e falou assim: Beto, vamos congregar nessa cidade. Eu sonhei com essa cidade e eu vi que tem culto lá, vamos lá. Eu falei: vamos embora. Eu sou meio animado para servir a Deus também, irmãos. E pegamos o carro e fomos para aquela cidade, irmãos. Quando eu cheguei no portal, na entrada da cidade, o Senhor falou dentro do meu coração: essa é a cidade que eu quero vocês. Glória ao nome do Senhor. Mas entrou uma paz tão grande dentro do nosso coração, e naquela ocasião só estava eu e meu sogro e mais 2 irmãos, companheiro nosso que nós fazíamos algumas visitas.
Bendito é o nome do Senhor. E congregamos naquela cidade. Eu retornei para casa com o meu molho cheio de alegria, irmão. Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei: amor, Deus preparou um lugar para nós morarmos. Eu agradeço a Deus que levamos ela ali para conhecer a cidade, irmãos. O que mais me chamou, o servo de Deus ainda perguntou: o que te chamou a atenção numa cidade tão pacata? Não tem semáforo na cidade, irmãos. Andei a cidade todinha, não tem um semáforo na cidade. Eu falei: meu Deus, é aqui mesmo. E o coração da serva de Deus encheu de alegria, irmãos. E para Deus cumprir, irmãos, na nossa vida, porque é Ele que abre os caminhos para a nossa vida, irmão. Nós não temos força de nada. Às vezes a gente confia, a gente faz uma ligação, às vezes a gente se desespera tanto, e a obra de Deus está num simples operar, irmãos. Eu agradeço a Deus que quando Deus preparou de nós mudarmos para aquela cidade, tentamos comprar uma casa ali, mas Deus fechou as portas para nós de comprarmos uma casa ali, irmãos. Na ocasião tínhamos algum recurso, não é assim? E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, o banco não aprovou o financiamento da casa. Ela falou assim: então vamos pegar o carro no próximo domingo e vamos procurar uma casa para alugar. E encheu meu coração de fé. Servo de Deus já se animou. Eu falei: então animei também, vamos embora. Pegamos o carro, irmãos, andamos a cidade inteirinha, não encontrava uma casa para alugar, irmãos. Uma cidade muito bonita. A Irmandade vai um dia, estiver estressada aqui, vai lá para a cidade de Piracá, que lá desestressa, viu? Eu agradeço a Deus, irmãos, que andamos a cidade inteirinha. Ali nós temos 2 barragens ali que nos rodeia, e andamos pela barragem, andamos ali pela cidade, e nada de encontrar uma casa. Quando estávamos retornando é cidade de primeira, irmão, só tem uma entrada e uma saída. Engatou a segunda e já está na outra e já está em Joanópolis. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando nós estávamos retornando, falamos: vamos voltar embora para casa? Depois a gente vê. E tem na rodovia, irmãos, tem uma entradinha aqui, eu não percebi na hora que eu fui. Tem um bairro na ida, tem um bairro do lado esquerdo chamado bairro San Marino. E eu não percebi nesse bairro, irmãos, que é um bairro uns 1000 metros do centro da cidade. E quando eu voltei, eu olhei uma subida na diagonal assim, o Senhor falou: sobe aqui. Na hora que eu subi, que eu cheguei no meio do topzinho, irmão, uma subida meio íngreme. Na hora que eu cheguei no meio do topzinho, o Senhor falou assim dentro do meu coração: este é o bairro que eu te quero. Subi, passei a primeira, a segunda, virei a terceira direita, uma construção de uma congregação novinha. Me alegrei, tinha um servo de Deus trabalhando ali, conversamos com o servo de Deus. Passei na frente da congregação, virei à esquerda, desci direto, dei de frente com uma casa alugando. E tinha um telefone ali, eu liguei naquele telefone, era por volta de meio-dia, 1h. Liguei naquele número de telefone para assuntar alguma coisa. O homem que atendeu do outro lado da ligação falou assim: olha, eu não sei como que você conseguiu, estou no meio do sítio aqui, não pega sinal aqui de jeito nenhum. Só que é o seguinte, eu vou voltar para a cidade só 6 horas da tarde, porque eu estou trabalhando no sítio. E eu vou voltar só 6 horas da tarde, que eu encerro meu trabalho. Eu falei: não, eu te espero aqui, senhor, fico te esperando aqui, eu vou aproveitar e vou conhecer a cidade. E ficamos por ali, irmão. Quando aquele homem voltou, chegou do seu trabalho, nos encontramos ali na casa. Na hora que ele nos encontrou assim, já veio nos cumprimentar e falou: a casa é de vocês. Eu falei: calma, mas não é assim. Ele falou assim: não, o que você transpassou para mim, o que você, sua esposa e sua filha transpassou para mim, a casa já é de vocês. Geralmente eu peço aqui 90 dias de calção, ou então um fiador com uma escritura, mas para vocês eu não vou pedir nada não vou nem fazer contrato, pode morar na casa a partir de amanhã já. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, que aquele homem, um senhor ali naquela cidade, fizemos muita amizade, irmãos, eu sou de fácil amizade também. Fizemos amizade com aquele homem, irmãos, até o dia de hoje nós falamos de Deus ali para ele ali. Quem sabe um dia Deus passa como passou na nossa vida, cheio de misericórdia. Eu agradeço a Deus, irmãos, que moramos naquela casa, mas Deus sabia o que nos esperava lá na frente. Não é, irmãos? Diz a palavra de Deus: o que era já foi, o que é também já foi, o que há de vir já foi, porque o Senhor é eternamente. Muitas das vezes fica uma dúvida na nossa cabeça: o que vai ser do dia de amanhã? Mas Deus já sabia, irmãos. Residimos ali naquela casa por 6 meses. Foi feito ali um contrato anual para que houvesse algum documento. E passaram-se 6 meses, irmãos. Minha esposa trabalhava numa empresa ali, e o Senhor permitiu uma prova muito grande, irmãos. O Senhor me cegou nessa questão de profissional. Eu tinha uma profissão aqui na empresa. Quando eu cheguei na cidade lá, não tinha minha profissão.
Eu falei, puxa vida, eu ia fazer uma entrevista numa empresa e a entrevistadora falava assim, o seu currículo é incompatível com a vaga, não tenho condição de te contratar. Aconteceu isso comigo por 3 vezes, eu falei, Senhor da glória. Mas eu agradeço a Deus, queridos, que minha esposa começou a trabalhar num escritório ali. E passado algum tempo, irmão, salvo erro 6 meses mesmo, o servo de Deus que é dono daquele escritório falou assim para minha esposa, falou assim, olha Mari, eu tô com uma casa ali no São Marino, vamos morar naquela casa lá? Porque vai dar certinho para vocês. Ela falou assim, não, mas a gente tá, não, vai morar, vai lá ver a casa lá. E nós fomos, irmão, fomos ver a casa. E Deus preparou, irmãos. Ele falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você não vai nem pagar o aluguel lá. Se eu vou fazendo, você vai fazendo algum serviço aqui para mim no escritório e nós abate aí, e foi assim, irmãos. E eu fui conversar com aquele homem que tinha alugado a casa para mim, com um contrato de 1 ano. Eu falei assim, olha, seu Nicola, eu vim aqui pra gente se negociar, né, porque eu vou sair da casa, aconteceu isso. Ele falou, Beto, a hora que você sair da casa, você me entrega a chave e você não me deve nada. Eu falei, mas tem um contrato, eu estou sem rescindir no contrato. Ele falou assim, você foi o melhor inquilino que eu tive até o dia de hoje. Para mim você não deve nada, pode pegar e sair para lá, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar sendo amigos. Eu falei, então tá bom, seu Nicola, moramos naquela casa, irmãos. Deus conhecendo a prova que nós iríamos passar. Fiquei desempregado ali, irmãos, durante 1 ano e 7 meses, se eu não me engano. E bendito é o nome do Senhor, uma prova muito árdua nos pegou ali, irmãos. Um desespero tomou a nossa alma. E quando surgiu uma vaga de emprego ali naquela cidade, eu fui trabalhar de ajudante de produção numa fábrica. Eu agradeço a Deus, irmãos, que 3 vezes o que eu ganhava ali, eu fui ganhar menos ali naquele emprego. Mas foi o que Deus preparou na minha vida, irmãos, que eu cheguei num extremo da minha prova. Que eu falei, Senhor, eu vou ter que voltar para São Paulo, Senhor, porque olha a situação que eu estou passando com a minha família. Na ocasião tínhamos só a menina e já estava faltando alguma coisa dentro de casa. Eu confesso para mandar que eu chegava em casa, ia deixar minha esposa no trabalho, eu voltava, eu chorava o dia inteiro. Eu falava, Senhor, mostra para a obra da piedade a nossa necessidade, Senhor. Mostra para os teus filhos, para as tuas filhas, mostra para quem o Senhor quiser, mas supre a minha necessidade no desespero que eu estava, queridos. Mas Deus ele tem coisa maior na nossa vida. E irmãos, e por misericórdia de Deus, nunca deixei sair um sorriso do meu rosto. Ninguém nunca percebeu a prova que nós passamos ali. Certo é que passamos essa prova, irmãos. Aí minha esposa ela não podia gerar. Eu vou contar para a Irmandade um pouquinho detalhado, tem um pouquinho de paciência, que a Irmandade vai entender o desfecho, irmãos. E minha esposa não podia gerar, irmãos, e um dia o Senhor mandou a palavra e falou que ela geraria. E nós já estávamos morando nessa casa, na prova que nós estávamos passando. Por misericórdia de Deus, já não estávamos pagando aluguel, de certa forma, porque minha esposa prestava um trabalho ali. E bendito é o nome do Senhor, e minha esposa ficou gestante do nosso filho. Aí o que estava apertado, apertou mais um pouco, porque veio a preocupação, irmãos. E Deus preparou de trabalhar nessa empresa de ajudante. Um dia Deus tomou a boca de um rapaz, aí eu no desespero da minha alma, ele falou assim, Beto, fica em paz. Quando esse menino nascer, você vai ver que nem roupa você vai precisar comprar para ele. Um rapaz, irmão, que trabalhava comigo ali, não teme o Senhor, e cumpriu na minha vida, irmãos. O menino fez 6 anos de idade. Eu comprei esses dias uma roupinha para nós irmos num casamento de um auxiliar nossa que casou. Fui 6 anos para comprar uma roupinha para ele, irmãos. E até assim Deus prepara ainda para ele uma roupinha de vez em quando. E o nome de Deus está sendo glorificado também nessa parte. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a prova apertou mais um pouco quando o menino nasceu. Ficou internado 12 dias na UTI neonatal. Uma prova muito grande. A gente costuma falar assim que né, irmãos, entre amigos, eu não desejo a prova que eu passei nem pro meu inimigo. Difícil. Mas é Deus que nos alicerça. É Deus que estrutura esse povo. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque você está estruturado em Cristo Jesus. Isso aqui não é obra fundada a partir de sentimento humano. Isso aqui não é obra fundada a partir de mérito humano. Isso aqui é obra fundada pelo amor de Cristo por nossas almas. É por isso que sofremos, mas nunca seremos abalados. Não é assim que diz a palavra, irmãos? Eu agradeço a Deus, queridos, que a prova apertou tão forte, para a Irmandade ter noção, que eu falei assim para minha esposa, vamos buscar a palavra e vamos embora para São Paulo. Vamos voltar para lá. Né, irmãos? Uma prova, não conseguia estabilizar, irmãos, era uma situação difícil, conta atrasada.
Mas eu agradeço a Deus que a bondade de Deus chegou na minha vida no momento certo. Fui buscar a palavra, o Senhor mandou um servo de fora naquele dia e falou assim: filho, fique em paz. Foi eu que te trouxe aqui para essa cidade. Fui eu que te preparei até aqui. Bendito é o nome do Senhor, para te estruturar, porque a obra que eu vou fazer na tua vida, eu preciso de você forte. Continua mais um pouquinho que eu estou chegando na tua vida, que eu vou abrir uma porta que homem nenhum vai ter o poder de fechar. Bendito é o nome do Senhor, mas suporta mais um pouquinho, porque dessa porta sairá a tua benção material. E eu te trouxe nessa cidade porque eu preciso de você aqui, filho. Suporta mais um pouquinho. Eu cheguei em casa em oração, pedi misericórdia para Deus. Eu falei: Senhor, tem piedade, Pai. Eu sou fraco na verdade, mas me ajuda, Senhor. Irmãos, passado um pouquinho de tempo, Deus preparou, irmãos, o Senhor mudou a minha profissão ali naquela cidade. O Senhor tem me abençoado, irmãos. Eu agradeço a Deus que um certo dia, só para a Irmandade ter noção, eu estava ali naquele trabalho um sábado, irmãos. Um sábado trabalhoso, irmãos. E eu adquiri até uma enfermidade ali naquele trabalho. E um rapaz chegou em mim e falou assim: ô Beto, por que você não faz um curso de barbeiro? Eu falei: rapaz, confesso para a Irmandade, eu não tinha dinheiro para pagar as contas, irmãos. O que tinha era regrado, pagava certinho, e de vez em quando ainda faltava alguma coisa, porque a Irmandade sabe que com criança pequena às vezes dá uma diferencinha, fica enfermo, precisa de um remédio, precisa de uma fralda, precisa de um leitinho especial. Mas entrou uma fé tão grande no meu coração quando aquele rapaz falou aquilo. Eu falei assim: rapaz, eu vou fazer mesmo, segunda-feira eu vou lá fazer a matrícula. E de fato eu fiz, Irmandade. Segunda-feira eu fui lá naquela escola e fiz a minha matrícula. A moça falou assim: ó, tem que pagar, a Irmandade perdoa só pra... vai ter que pagar R$150 aqui agora. Eu falei: meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar R$150? Eu falei: já estava no limite do banco. Eu falei: passa no débito aí, moça. Já vai, faz um pouquinho já, daqui a pouco Deus prepara. Já estava no limite ali do banco, já tinha feito alguma coisa ali. E eu fiz, irmãos. Fiz a matrícula, iniciei o curso dia 17 de setembro de 2017. Quando foi no dia 26 de setembro de 2017, uma semana depois, um servo de Deus ali na nossa região tem uma clínica de recuperação. Ele falou assim: irmão Beto, e eu comentei com ele alguma coisa. Ele falou assim: você vai cortar o cabelo do pessoal lá na clínica? Eu falei assim: santo Deus, glória a Deus, irmão, eu vou com alegria. Ele falou: não, mas você já pode marcar que você já vai agora essa semana. Eu falei: não, irmão, eu fiz só uma aula do curso, eu só fiz uma aula, eu não tenho condição de ir. Ele falou: olha, pode ir lá, que eu já conversei com eles e está tudo certo, não tem problema. Eu já expliquei que o irmão vai aprender a cortar cabelo. E Irmandade, cheguei naquele lugar, tinha 27 cabelos para cortar. Glória a Deus, que alegria. Eu cortava o cabelo daqueles irmãos, numa felicidade, numa alegria, irmãos. Imagina um barbeiro começando o serviço sem nem ter começado o curso. Que coisa linda que ficava o cabelo do servo de Deus, irmãos. Mas a paciência deles me estruturou. A misericórdia daqueles irmãos, irmãos, mediante esse testemunho eu vou pedir oração à Irmandade. Orem a Deus para quem está internado dentro de uma clínica. Situação difícil. Mas são amorosos, irmãos, quando estão em tratamento. E a paciência daqueles irmãos, durante 3 meses, eu fiz esse primeiro trabalho, eu cortei os 27 cabelos. Levei uma semana para cortar 27 cabelos. Para mandar de ter noção, hoje eu corto 25 em metade do dia de serviço. Eu agradeço a Deus, irmãos, que levei uma semana, agradeci aquele irmão. Falei: irmão, Deus que te abençoe por essa preparação, irmão. Ele falou: não, irmão Beto, pode cobrar que você vai receber. Eu falei: mas como, irmão? Olha a situação que ficou o cabelo dos irmãos, tem misericórdia. Ele falou: não, irmão, o outro que trabalhava aqui cortava, ganhava, você vai trabalhar, vai ganhar também. Eu falei assim: então faz o seguinte, irmão, me paga R$10 por corte, já tá bom. Irmandade, R$270. Paguei a parcela do curso, coloquei gasolina no carro para ir na próxima semana. Ainda deu dinheiro do lanchinho, consegui pagar algum maquinário ali. Deus está sendo glorificado nessa noite. O Senhor mudou minha profissão. Durante 3 meses que eu estava indo ali, irmão, o Senhor colocou uma confiança dentro do meu coração. Transformei a minha sala da minha casa num salão de cabeleireiro, de barbearia, irmãos. Falei para minha esposa, mudamos ali, peguei a cômoda que era do menino, peguei uma cadeira ali e coloquei para a Irmandade ter noção. Eu morava numa rua sem saída.
E no final da rua é um pasto até o dia de hoje. Não tem movimento nenhum, irmãos. Eu abri aquele portãozinho, minha casa era meio portão. O interior é uma beleza, irmão. Ainda tem casa que não tem nem portão ainda. A minha era meio portão, eu abri aquele meio portão e colocava uma plaquinha: barbearia, corte R$10. Irmandade de Deus foi tão bom na minha vida que fazia fila na porta da minha casa para cortar o cabelo. Eu agradeço a Deus que foi Deus tomando os caminhos da minha vida. O Senhor foi abençoando, irmãos, e chegou um ponto que eu falei para minha esposa: não tem como comportar esse monte de homem aqui. Daqui a pouco a polícia vai bater, vai perguntar o que é esse entra e sai de homem aqui. Irmãos, eu falei para minha esposa, entrou uma tribulação no meu coração, e eu estava na empresa ainda. Trabalhava até 3 horas da tarde, e depois eu fazia ali meus trabalhos em casa, irmãos. Eu agradeço a Deus, que Deus permitiu nessa enfermidade que eu adquiri. Eu fui encostado no INSS durante 3 meses. Foi o período que Deus me deu a graça, irmãos. Eu abri o meu salão. Quando foi o término daquele período de 3 meses, cheguei na empresa e falei assim: ó, me manda embora porque eu preciso abrir o meu salão, eu vou começar a trabalhar por minha conta. A dona daquela empresa falou assim: a empresa não está demitindo ninguém. Se você quiser para essas contas. Eu falei: então faça as minhas contas em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu estou indo embora. Agradeço a Deus que eu abri aquela porta, irmãos. Dia 10 de julho de 2018. Bendito é o nome do Senhor. Em janeiro de 2019, o Senhor estava dando a graça de nós comprarmos a nossa casa própria, irmãos. Eu agradeço a Deus que em outubro de 2022 o Senhor deu a graça de pagar aquela casa também. E o nome de Deus está sendo glorificado. Vale a pena, irmãos. Nós sofremos pelo amor da obra de Deus. E o Senhor havia feito uma promessa: a irmandade tem um pouquinho de paciência, vai acabar o culto no horário certinho. Eu agradeço a Deus, irmãos, que antes de nós irmos, o Senhor me chamar nessa graça, eu congreguei ali no bairro da Cruz Velha, e Deus mandou a palavra naquela noite, numa sexta-feira, e falou assim: filho, amanhã vai ter um batismo lá na central de Suzano. Vai lá que eu vou te chamar nessa graça. Vou converter os teus caminhos, vou trocar o teu vocabulário, vou trocar suas amizades, vou te colocar um dom do céu dentro do teu coração para você me servir, e no tempo certo eu vou separar você para o meu ministério, para você pregar minha palavra sobre a face da terra. Irmãos, eu guardei aquilo dentro do meu coração, não comentei com ninguém, irmãos, da promessa que Deus havia de me colocar no ministério. Eu guardei isso dentro do meu coração, irmão, carregava dentro de mim, irmãos, uma fé e uma esperança em caminhar o Senhor, irmão, o Senhor me ajudar na face dessa terra, porquanto eu fui o primeiro crente na minha casa, irmão, servo de Deus, foi o primeiro que o Senhor me chamou. Depois o Senhor chamou minha mãe, chamou minha irmã, e Deus preparou, irmãos, e me chamou nessa graça com 5 dias que eu congreguei, irmãos, na Congregação Cristã no Brasil. No 5º dia o Senhor me chamou nessa graça. Em junho agora vai fazer 17 anos que o Senhor tem me sustentado. Agradeço a Deus que o Senhor nos levou para a cidade de Piracá, irmãos, e nos provou, e abriu a porta material, irmãos. Deus preparou nossa casinha, preparou uma clientela para a irmandade ter uma ideia. Deus dá graça de cortar hoje uma média de 20, 25 cabelos no dia. Benção de Deus na nossa vida, irmãos. Agradeço a Deus que Deus preparou, que Deus dava graça de nós ajudarmos a atender a obra, irmãos, ali no bairro do Atibainha acima. Era 35 quilômetros de estrada, irmãos, e como músico Deus deu a graça de ajudar ali. E Deus preparou, irmãos, situação difícil para chegar naquele lugar, e Deus nos deu a graça de nós comprarmos um carro 4x4 para nós ajudar ali a atender aquela obra, irmãos. Tinha dia de chuva que era muito difícil, não chegava de jeito nenhum com carro comum. Irmãos, e nesse carro, irmãos, uma Mitsubishi, para mandar de ter uma ideia, uma TR4, muito forte esse carro, irmãos, muito forte. Eu agradeço a Deus que um dia eu trabalhei até 8 horas da noite, e minha esposa falou assim: ó, precisamos fazer a dispensa da casa. Eu falei assim: então vou trabalhar até umas 8 horas, depois a gente vai na cidade de Atibaia, faz a nossa dispensa e volta embora, que ali fica aberto até 10 horas da noite. E assim fizemos, irmãos. E naquele dia 16 de outubro de 2021, nós fomos fazer essa compra, irmãos, e quando nós estávamos retornando nessa estradinha que eu contei para a Irmandade, que chega até Piracaia, estávamos vindo, a minha esposa do meu lado, os 2 filhos atrás. Irmãos, estávamos vindo dentro da velocidade da rodovia, uma noite escura. Quando nos deparamos, minha esposa gritou, falou: Beto, cuidado do cavalo. Irmãos, quando ela falou assim, entrou um clarão dentro do carro, não foi coisa, fração de segundos.
Quando nós percebemos, o teto já estava aqui em cima de nós, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Aquele carro estava todo quebrado à frente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu olhei para minha esposa do meu lado, estava em paz, não tinha nada. Olhei para os meus filhos no banco de trás e estava tudo em paz. Bendito é o nome do Senhor. Eu também estava sem arranhão nenhum. Quando eu desci do carro, irmãos, havia um cavalo morto aqui do lado esquerdo, no meio da pista. E quando eu dei a volta, irmãos, achando que era só um cavalo, quando eu dei a volta, tinha uma charrete e 2 homens caídos ali no chão, irmãos. Entrou um desespero na minha alma, irmãos. Um desespero tão grande. Eu entrei em estado de choque. Comecei a gritar naquela rodovia. Irmãos, e Deus é tão bom na nossa vida que Deus preparou que 2 carros para trás. Hoje é o nosso conservo também lá, cooperador de jovens ali também na nossa região. E na ocasião ele era músico também. E ele vinha, irmãos, e eu naquele estado de choque, ele pegou no meu rosto e falou assim: Beto, calma rapaz, calma. Você não está vendo a obra que Deus está fazendo na tua vida? Fica em paz, os 2 rapazes estão vivos. Irmãos, certo é, irmãos, que deu perca total naquela pajeira, irmãos. O cavalo subiu no teto, amassou, para mandar ter noção, amassou até o porta-mala, ficou torto. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu me desesperei com a vida daqueles homens e orei, irmãos. Esqueci do carro, irmãos. Na ocasião não foi por negligência, mas eu não tinha seguro, Deus o sabe por quê. Irmãos, e eu não me preocupei com o carro de forma nenhuma, que no dia seguinte, com a saúde que temos, poderemos, né, irmãos, comprar outro e pagar. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu me preocupei com a vida daqueles homens. Um ali já se recuperou, irmãos, quebrou o maxilar dos 2 lados, quebrou a perna, foi socorrido, mas estava vivo, estava em paz. Eu fiquei preocupado com outro, irmãos, que caiu 20 metros para trás do carro, bateu a fronte da cabeça. Bendito é o nome do Senhor, seu ouvido começou a vazar, irmãos. Irmãos, um desespero, e foi 4 dias de oração. Orando, irmãos, no sábado, domingo, segunda, na terça. Quando foi na quarta, a família ligou e falou que aquele homem teve alta do hospital. O Senhor passou com a misericórdia dele, tirou ele daquele hospital. Quando foi na sexta-feira, a família ligou e falou: senhora, senhor Roberto, por favor, manda a tabela FIP do carro e o número da conta, que nós estamos fazendo o pagamento do carro para você agora. Glória ao nome do Senhor. Pagou aquele carro, irmãos, e Deus tem dado a graça, e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. E compramos mais um carrinho, irmãos. A Irmandade, por certo, falou: irmão Beto, tá... Glória a Deus, né, irmãos, e a benção de Deus na nossa vida. Passaram-se 2 meses, outubro, 1 mês, 90 dias, o Senhor chamou minha filha na graça, com 12 anos de idade. Está lá, minha auxiliar de jovens, irmãos, minha companheira. E passaram-se 3 meses, queridos. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele prova aquele que Ele ama. E Ele prova mesmo. Mas quando Ele prova, Ele recomenda. Ele guarda, Ele sustenta, não é assim, irmãos? E Ele faz na nossa vida da forma que Ele quer. E nós vimos, irmãos, 3 meses, exatos 3 meses depois, vindo visitar a família aqui em São Paulo, pela Fernão Dias. Irmãos, e houve ali um trânsito meio carregado, e houve ali uma parada meio brusca do carro da frente, e eu parei também, mas os 2 carros de trás não conseguiu parar. Encheram a traseira do meu carro, aqueles 2 carros, irmão. Agradeço a Deus que eu olhei para minha esposa, tudo em paz. Meus filhos, sem nenhum arranhão. Eu desci daquele carro e falei assim: ó, culpa no acidente eu não tenho, mas eu sei de quem que é a culpa de tudo isso aqui. Pode ficar em paz. Por certo, Deus está vindo com uma obra aí na frente na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, que passado 28 dias, o servo de Deus me ligou e Deus confirmou nosso cooperador de jovens ali na nossa comum congregação também, irmãos. Estamos ali, fez 1 ano que o Senhor nos colocou ali como cidade. Convido toda essa irmandade para congregar conosco ali. Nossa comum congregação é Recanto Pouso Alegre, na cidade de Piracaia. Não, irmãos, tem a cidade de Pouso Alegre em Minas Gerais, mas a nossa é na cidade de Piracaia, no Recanto Pouso Alegre. Nossos cultos são às terças e sábados, e as nossas reuniões de jovens e menores. Numa preparação de Deus, congregue com nós ali também, irmãos. Temos grande prazer e alegria de receber a Irmandade, o servo de Deus, os músicos. Os nossos ensaios ali também são às quartas e sexta-feiras, às 19h30. E não é puxando sardinha não, tem um lanchinho depois do ensaio que fica campeão para todo mundo. Não é, irmãos? Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, irmãos, por essa força, liberdade. Deus seja sempre louvado. Amém.